viver não é para ser tão difícil. Acho que esse é um dos vídeos mais difíceis que eu vou gravar. É sobre uma coisa que vocês estão me pedindo para gravar já faz algum tempo, mas eu preferi esperar um pouco para poder falar sobre. Eu tenho 31 anos e eu fui diagnosticado recentemente com TDAH. E eu quero contar um pouco para vocês sobre essa minha jornada prévia diagnóstico, pós-diagnóstico e com medicação, tá? Primeiro de tudo, tudo que eu vou relatar aqui hoje são as minhas experiências, a minha vivência com o transtorno e não serve de diagnóstico para você. Se você está em sofrimento, procure ajuda. Eu estava em sofrimento e eu precisava de ajuda. O que acontece é que eu sempre fui muito esquecido. Muito. Já tinha até virado piada interna, assim. Ah, é isso. Rodrigo é assim. No salão mesmo, eu largava uma tesoura na cozinha, um pente no escritório, nunca sabia onde estava nada. E normal. Achava que era uma coisa da minha personalidade não gravar as coisas, né? Era muito comum, sei lá, eu chamar uma cliente, ela sentou na minha cadeira, eu já não sei mais qual é o nome dela. E até então eu aprendi a lidar com isso. Porém, chegou um momento que estava real insuportável de eu começar a esquecer coisa importante. Eu achei que a coisa estava se agravando e eu fui em busca de ajuda por achar que eu estava com Alzheimer. Marquei direto uma psiquiatra, tá? Não fui num psicólogo antes porque de ordem mental, né, emocional. Eu estava ótimo, não tinha nada a ser questionado nesse sentido. Então achei que o problema fosse realmente neurológico. E chegando na psiquiatra, ela perguntou, né, justamente, por que eu estava ali. E antes de tudo também gostaria de agradecer a doutora Pamela, que foi muito assertiva no diagnóstico. Vou deixar o Instagram dela aqui para vocês. E aí ela me perguntou por que eu estava buscando ela. E aí eu falei justamente isso. Eu tô muito esquecido, eu acho que eu tenho Alzheimer. Sempre fui assim, mas agora tá pior. E ela foi fazendo uma entrevista, né, perguntando sobre várias coisas da minha vida. Eu me identifiquei em muitas coisas e está indo para um caminho diferente do que eu esperava, né? Ao longo dessa entrevista, ela foi me perguntando coisas sobre a minha rotina, por exemplo, sobre das coisas que eram difíceis para mim fazer, né? E como eu lidava com elas. Com essa questão da memória, por exemplo, eu tinha, sei lá, 30 alarmes no meu despertador do celular para eu lembrar de coisas ao longo do dia que eu deveria fazer. Coisas corriqueiras que não deveriam ser uma grande questão, eu simplesmente não lembrava de fazer. E eu lembro da frustração que era olhar um dos 30 alarmes tocando, eu ter anotado alguma coisa e eu não fazer ideia do porquê eu tinha anotado aquilo. Além disso, questões triviais de funcionalidade, como o simples fato de, sei lá, lavar uma louça, era muito sacrificante. E aí você fala, pô, eu também não gosto de lavar louça. Beleza, né? Não estou dizendo que alguém tem que gostar, mas é o fato de ser muito difícil mesmo. E quando eu falo isso as pessoas não entendem, mas quando eu falo, por exemplo, que eu sou recém-habilitado, né? Eu comprei um carro recentemente e eu adoro fazer mercado, adoro. Só que eu tinha muita dificuldade em guardar as compras. Em simplesmente abrir o porta-mala e colocar as compras dentro de casa. Não era nem organizar, era só tirar as compras do carro. E eu não sabia o porquê que eu não conseguia fazer isso. Eu ficava frustrado, me gerava ansiedade. Mesmo eu não sendo uma pessoa ansiosa, eu tinha diversos comportamentos que reproduziam tanto sintomas de ansiedade quanto de depressão, e isso eu fui percebendo ao longo do tempo. Muito comumente, num dia de folga, assim, eu só queria ficar morgado num sofá, sem fazer nada, sem ter vontade de tomar banho, de escovar dente, sabe? Um monte de embalagem de iFood espalhado pela casa, sem vontade de jogar lixo no lixo, enfim, uma zona, um caos.
E era nítido que tinha algo de errado, porque quando você visita um amigo seu e você vê a casa nesse estado, você sabe que tem algo de errado com a cabeça dele. Mas, de novo, eu achava que era coisa da minha personalidade, que eu era uma pessoa muito preguiçosa. Porque apesar de eu produzir muito bem no meu trabalho e ser muito funcional fazendo o que eu faço, algumas questões da minha vida mesmo eram muito difíceis e eu simplesmente não conseguia e fui internalizando isso, criando mecanismos de como lidar com todas essas situações de que não fosse um jeito tão ruim. Só que era difícil, né? A primeira pessoa na minha vida, e de novo, eu não tô fazendo de coitado, gente, eu não sou disso, mas a primeira pessoa na minha vida inteira que me olhou com compaixão foi a doutora Pamela. E ela falou assim pra mim. Essa frase é muito foda. Viver não é pra ser tão difícil. E no momento eu não entendi muito o que isso significava. Porque realmente eu sentia culpa. Eu achava que eu era preguiçoso, eu achava que, sei lá, eu sempre fui meio diferentinho, sabe? Sempre fui meio do contra. Lance de escola, por exemplo, eu detestava a escola. Eu ia porque tinha que passar tempo, né? Mas eu gostava de, sei lá, ir pra zoar com os meus amigos. Ainda que eu tivesse poucos amigos, eu nunca prestei atenção numa aula. Eu não gostava daquilo, eu não sabia por que eu estava ali. Eu sempre ficava divagando, nunca tive dificuldade. E esse também era uma questão. Pô, modéstia à parte, eu sempre me achei muito inteligente, eu ia bem nas provas, mas eu nunca fiz uma lição de casa. Não conseguia, não queria. E eu lembro a primeira vez que eu realmente estava numa sala de aula onde todas as pessoas estavam ali para estudar, porque muitos sintomas desse transtorno podem ser confundidos com contextos sociais. No meu caso, sei lá, se você está numa escola municipal pública que tem 40, 50 alunos, um professor mal pago, é muito difícil você gostar da escola e ficar 4 horas ali parado, sentado. E pra mim sempre foi isso, assim. Eu lembro quando eu estudava no ensino médio, na ETEC, eu ia pra zoar com os meus amigos, era um grupinho. Eu lembro de um dia que eu não achava que eu era bagunceiro, sabe? E eu lembro de um dia que teve que separar todo mundo, porque ninguém prestava atenção na aula, não sei o quê. Passei no técnico em contabilidade, porque falaram que eu tinha que ter uma profissão, né? E no técnico, todos ali, diferente dos meus amigos, por exemplo, estavam para estudar. Eles queriam uma profissão. E eu não conseguia prestar atenção naquilo. Eu fiquei, sei lá, frequentei durante 5 meses. Eu falei, não quero isso. Então por isso também não fiz faculdade. Então por isso eu sou cabeleireiro. E é muito doido, porque a minha frustração em, por exemplo, não conseguir ler um gibi da Turma da Mônica, porque eu queria folhear todas as imagens e entender o que estava acontecendo sem ler o quadrinho, eu falava, pô, será que isso vai mudar? Né? A doutora me explicou sobre a medicação, sobre como eu só entenderia efetivamente tudo que iria acontecer depois que começasse a tomar o remédio. E realmente a vida é muito diferente. A vida é muito, muito, muito diferente. É muito mais fácil viver. As coisas que antes eram um sacrifício, como o simples fato de guardar a compra do carro, eu falo que não é nem fácil, é óbvio. Não existe a possibilidade de eu chegar em casa com compra no carro e não guardar, sabe? E a doutora também me falou uma coisa que eu achei muito foda, que era justamente quando você vê uma pessoa com a perna quebrada, você não pede para ela andar, porque você sabe que ela está em sofrimento e que isso vai machucar ela. A questão é que as pessoas não enxergam quando você tem um problema aqui. E muitas das vezes é difícil delas entenderem o quanto isso afeta você. O quanto isso dificulta as suas relações justamente porque é difícil se colocar no lugar.
O primeiro dia que eu tomei a medicação, eu fiquei em choque. Eu lembro da sensação de falar para as pessoas: meu, parece que uma nuvem preta saiu da minha cabeça. E aí tudo fica mais fácil. Hoje eu durmo melhor, eu sou mais disposto, o meu humor é muito melhor porque eu não estou cansado o tempo todo. Tudo é muito mais fácil. E eu fiquei de cara que, no primeiro momento eu pensei: vocês são assim o tempo todo? Por que que ninguém me falou que ser normal era assim? E hoje eu entendo com um pouco mais de carinho, porque no primeiro momento é uma revolta de você pensar: pô, olha onde eu cheguei, da onde eu vim e como eu consegui conquistar tudo isso, apesar do meu transtorno. Onde eu estaria hoje se não fosse isso? Hoje eu olho com mais carinho de pensar: pô, eu sou só o que eu sou porque o transtorno e eu são a mesma coisa. Apesar de ter coisas que afligiam a minha personalidade, eu nasci desse jeito e eu vou morrer desse jeito. E eu consigo performar melhor essa funcionalidade por conta da medicação. Então, ter descoberto isso aos 31 anos me fez enxergar a vida de outra forma, me fez ter mais paz comigo mesmo. E ao mesmo tempo hoje eu sou grato justamente por ter descoberto tão tarde. Porque talvez se eu tivesse descoberto antes eu teria feito uma faculdade, talvez se eu tivesse feito uma faculdade eu não seria cabeleireiro, talvez se eu não fosse cabeleireiro eu não seria tão feliz e tão satisfeito quanto eu sou hoje. Então, que bom que eu descobri, que bom que tem tratamento e tá tudo bem. Eu ter passado tudo isso, tá tudo bem, a vida ter sido tão difícil até agora. A última coisa que eu tenho pra falar, lógico que eu teria muitas coisas pra falar, mas realmente é difícil sintetizar num vídeo a experiência de uma vida inteira. Mas é o seguinte: se você tá em sofrimento, busque ajuda. Seja de um psicólogo, seja de um psiquiatra, busque ajuda, tá? Se você acha que tem algo de errado com você, um profissional pode te ajudar. Tão pouco eu quero te dizer se você tem ou não tem o que eu tenho. Mas se você tem algumas dessas dificuldades que eu tinha, e se você vive isso, talvez seja interessante você dar uma atenção, porque a vida pode ser muito mais fácil. A vida não é para ser tão difícil.